Gente, deixa eu girar o assunto por aqui, porque o AliExpress anunciou sua entrada no programa Remessa Conforme, uma iniciativa do governo brasileiro para regular as vendas internacionais. Com a adesão, os consumidores poderão ter um aumento significativo nas taxas de importação. Para compras abaixo de $50, a tarifa será de 17% relacionada apenas ao ICMS. No entanto, para compras acima do valor, o imposto chegará a 92%. A empresa afirmou que está no processo de desenvolvimento e implantação da nova plataforma e que comunicará aos consumidores assim que as mudanças estiverem em vigor. Senhores, eu não sei qualquer outro país do mundo que tenha um imposto de 92%. É isso? Porque nós estamos falando do imposto de importação. 60%. Nós estamos falando do ICMS junto. Mais 17%. Se vocês puderem citar algum país no mundo que tenha isso... Não, eu falei muito aqui na Jovem Pan sobre isso. Me provocaram muito sobre isso. Exatamente. A questão é a seguinte, nós temos um imposto... Essa faixa de isenção de compras até $50 sempre existiu, já existe há muito tempo. Mas era entre remessas de pessoas físicas para pessoas físicas. Nunca de pessoa jurídica para pessoa física. O governo veio com a acusação de que as plataformas chinesas, ora se passavam passar, ora se faziam passar por pessoas físicas na remessa, né? Ora fracionavam os pacotes para ficarem no limite de $50 e, portanto, cair na faixa de isenção. Isso era a acusação do governo que criou, então, esse programa de conformidade para as plataformas chinesas. Só que tem um pequeno detalhe, é o que eu falei, Paulo. A alíquota média de imposto de importação em países civilizados é de 16% a 20%. O nosso é 60%. Para qualquer valor? A partir dos $50. Nos outros países. E assim, as faixas de isenção de $800. As faixas de isenção de $800, tem faixa de isenção de $100, aqui é 50%. E aí você soma ao imposto de importação, que são $60, mais o ICMS. 17. Só que o ICMS não é 17%. O ICMS vai ser 20%, porque ele é sobre ele mesmo. No país nosso maravilhoso, nesse manicômio tributário que a gente vive, o ICMS incide sobre ele mesmo. Agora, então, a alíquota efetiva é 20%, 80%, mais do que frete, mais não sei o que, 92%. Você que entende do assunto tributário, esse AliExpress derrubou completamente os discursos, tanto de Haddad quanto de Janja, né? No que se refere a isso. Porque se vocês lembrarem, no primeiro semestre, o Haddad veio a público, a Janja veio a público para defender que essas taxações não acontecesse nessas compras, só que isso aí vai na contramão, né? Sim. O que a gente falou na época era o seguinte, se houvesse uma compreensão, a acusação era de que havia um meio de sonegação e de fraude, essa taxação das importações, né? E o que eu dizia era o seguinte, gente, bastava o governo ter um menor apetite na fixação dessa alíquota, que não haveria necessidade de nenhum programa de regularidade e conformidade. Porque todo mundo quer pagar o tributo no final do dia. Todo mundo quer. O empresário quer, o trabalhador quer. Agora, você vai pagar um imposto de 60%, mais 17% de ICMS, você vai pôr 92% na tua conta. Quer dizer, eu não estou defendendo de forma alguma a fraude ou sonegação, mas uma alíquota dessa natureza, com esse impacto, impulsiona o quê? Então o governo deixa de arrecadar ao invés de arrecadar. Falou isso, senhor. Mas a pressão... Isso é uma vontade que já vem lá do Paulo Guedes, né? Sim. Que se concretizou agora. Quem começou os estudos foi o Paulo Guedes. Bolsonaro foi no Twitter na época, falou assim, aqui não vai ter taxação nenhuma. Era uma vontade daquela turma próxima do Bolsonaro, inclusive o dono da Van. O dono da Van queria essa taxação, porque... Se proteger. Para se proteger. É interessante do ponto de vista empresarial. E o governo está no momento de querer arrecadar, porque eles têm uma promessa de superávit no final do governo, que não vai tem que cobrir um déficit de 150 bi, pô. 150 bi de algo que está gastando 190. Agora, né? 190 e arrecada 150. Estão gastando na frente. Estão gastando na frente para arrecadar depois. E arrecada 150. Mas eu acho... Não, o déficit já está em 80. Ou já entregou 80 então, o déficit está em 80 bilhões de reais. Eu estou falando julho. Não, mas não sabe, não. Isso é importante, porque nós estamos pagando. 80 bi. De julho. 80 bi. Desespero de arrecadação. Sim. Mas falta... Arrecadar é importante, mas não quer economizar, né? Controle de gastos. É isso aí. Não vejo ninguém falar. Ninguém fala disso. Controle de gastos. Nem vai falar. É o arcabouço que mais arrecadação, é a Shen
AliExpress, mais arrecadação. Wilson, mas agora, até agora, o grande problema é que as soluções que eles trazem para aumentar a arrecadação são soluções que há 30, 40 anos o Brasil tenta e nunca deram certo. Nunca deram. Então esse é o grande problema. A questão do Ali, da Shopee, da Shein, não é somente a arrecadação que vai ser mínima. A grande questão é a pressão da indústria nacional. Mas o grande problema é que ao invés do governo investir na competitividade da indústria brasileira, ele utiliza um protecionismo do século XIX, do século XX, uma coisa tão arcaica para, se a gente não consegue ter competitividade, vamos taxar. Vamos fechar o porto. O grande afetado, Felipe, só para eu concluir, esses caras são tão fora do contexto, eles são tão distantes da população. Quem compra, gente, Shein, Shopee, é aquela menina humilde que vê uma série na Netflix que quer ter aquele vestido. Pequeno artesão. E Nazaré é caro, na Renner é caro. E ela consegue ter aquele vestido, eu sei, mas só que... Não é assim, Felipe, não é assim, nós podemos ir na Zara, nós podemos ir na Renner. Quem mora lá na cidade de Nossa Senhora do Socorro, lá em Sergipe, não pode. Quem mora lá em Itabi, não pode. Não tem condições. Eu conheço a realidade. Todo mundo compra. Eu conheço a realidade. Todo mundo compra, mas o que ele disse é o seguinte... Mas o maior impacto não é pra gente. Você está dizendo que todo mundo compra. São para essas pessoas. Mas tem gente que exatamente. Nós temos outras opções. Tem gente que só pode comprar. Eles não têm. Aquela menina de 17 anos vê aquele vestido maravilhoso daquela atriz. A atriz dela só compra na Shein. Ela não tem a opção de comprar na Zara. Ela não tem a opção de comprar na Renner. Nós temos. Óbvio que nós temos. Está tudo aqui arrumadinho. Estamos aqui em São Paulo, a coisa mais linda. Mas aquela moça lá de Poço Verde não pode. E esse povo é que vai ser afetado. E foi esse mesmo povo que votou em Lula. E outro ponto, deputado, não é só o consumo final, não. Grande parte das importações dessas plataformas são para pequenos artesãos, ferramentário, costureira, alfaiate. São pessoas que usam daqueles produtos no dia a dia. Entendeu? Então não é só consumo final, não. Tem gente que vai ser pequenos muito bravo. que vai ser impactado por 90 quilos. Bora. Por favor, PP também. Aí nós temos que aumentar a tarifa, como você disse, para fechar. O celular de novo? Quero ver. De novo não, porque atrapalha o raciocínio. Peraí, ô Capê. Daqui a pouco você vai embora, ô Capê. É uma retórica vazia. Era 4h30. Daqui 30 segundos. Tá por trás dessa decisão do governo é muito menos questão reclamatória e muito mais uma questão da reindustrialização do Brasil, né? Essa demanda para taxar os impostos de importação, os produtos comprados de fora, veio da Magalu, junto com a Havan. Claro. Todos os empresários brasileiros buscaram essa taxação porque a concorrência é desleal. Escuta. A coisa desleal. Eu te falo uma coisa... Mas por que desleal? Uma coisa que ninguém fala aqui. Não, mas A Shein, o que a Shein fez? A Shein prometeu que ano que vem vai abrir uma fábrica no Brasil. Olha que legal. Essa medida do governo de taxar essas empresas fizeram com que uma grande marca internacional venha montar uma fábrica no Brasil, gerando mão de obra, gerando trabalho. Sabe quanto que eles vão ficar aqui? Não fica nem um ano. PP. Não fica nem um ano. Com o encargo trabalhista de 100%, contributo de 35%, são previsões. Com a maior IVA do mundo, não fica nem um ano. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aí você esquece do debate. Vocês estão fazendo previsões. Vocês estão fazendo previsões, sejam elas positivas ou não. Calma. Mas não foi por causa disso. Vocês estão fazendo previsões. Vamos pegar o PP, vamos pegar o fato. Vamos pegar o fato. PP, sem ficar nervoso. Vamos pegar o fato. O fato é o seguinte, no primeiro semestre deste ano, o governo aumentou 84,7 bilhão de reais os seus gastos. 2023, o que a gente tem de fato é quase 85 bilhões de reais a mais nos seus gastos. O Haddad está falando dessa questão do déficit, que vai entregar o déficit, mas tem esse rombo aí de 160, pelo que 160 bi. 160 bi aí para cobrir. Eu quero entender o seguinte... Essa ação de taxar essas compras internacionais vai resolver isso? Nada. Vai trazer algum tipo de benefício? Paulo, isso é dinheiro de pinga perto desse rombo. Vamos discutir a questão factual. Eu quero saber se o Brasil vai conseguir alcançar o déficit zero. É isso que eu quero entender. Eu concordo. Nós tivemos no Brasil os grandes programas de desenvolvimento, os planos nacionais de desenvolvimento econômicos, nós tivemos 2. O último foi finalizado no governo militar. E geralmente era substituição das importações,
incentivo à indústria local, e todos esses foram feitos, os dois grandes planos nacionais de desenvolvimento econômico em 55, outro na década de 70 para 80, foram justamente quando o Brasil teve o crescimento industrial, tanto que nós passamos, na década de 80, o nosso PIB, a indústria representava 36%. Hoje a indústria representa 11%. Foi só caindo. Nós estamos num processo de desindustrialização, principalmente o grande setor industrial que nós tínhamos eram as tecelagens, que morreram, elas estão sumindo. Quem lembra da Calfá, quem lembra das grandes confecções que nós tínhamos, estão Agora, morrendo. doutor, eu trouxe esse dado dos 85 bi. Esse dado é o dado mais importante. O Brasil está gastando 85 bilhões a mais só nos primeiros 6 meses de governo. Se a gente for analisar, o que puxou para cima esse gasto? Esse gasto chegou aí por quê? Previdência, aumento do Bolsa Família e decisões judiciais que são desfavoráveis à União. Agora, para resolver essa história, precisa ter reforma, certo? Precisamos discutir reforma. Como é que a gente vai discutir reforma com o PT no poder? Nunca. O PT sempre foi um partido aliado ao corporativismo dos seus servidores, os servidores públicos. Sim. Ou seja, como é que a gente vai discutir reforma administrativa com o PT no poder? O PT não quer reforma. Não vai. Mas, reforma administrativa. Claro, a reforma administrativa é uma caixa de vai vir do Congresso. Está tentando combinar com a Haddad, mas vai vir do Congresso. A reforma administrativa que estava sendo bolada pelo governo Bolsonaro, eles já engavetaram. Engavetaram. A secretária de gestão, não sei das quantas... O Lira falou que vai não. O Lira falou que vai reabrir. O Lira está usando pressão. Isso é pressão política. Mas esse é o ponto. Ou o Congresso puxa para si a responsabilidade das reformas, ou não vai sair. A reforma administrativa vai sair. Primeiro, depois a reforma tributária é a reforma mais importante para esse país. Aliás, teria que ser primeiro isso. É claro. Primeiro, não é verdade? Eu sei, mas já passou. Teria que diminuir o Estado. Primeiro, fazer uma reforma tributária. O líder do governo disse que a reforma administrativa é uma alma penada que perambula no Congresso Nacional. O governo sempre foi aliado ao reforma administrativa é para gastar menos. Ou se o governo não vai fazer reforma administrativa e não vai gastar menos. Não vai. A única maneira que ele tem, zerar o déficit ele também não vai. A única maneira que ele tem de tentar não fazer um déficit tão desastroso é carga tributária. Aumento. Esse IVA vai ser um aumento na tributação. Vai ser um aumento na tributação, essa reforma tributária. É a maior enganação. De que não vai aumentar o tributo. Claro que vai aumentar. Impressionante, cara. Paulo, se você me permite, por favor. Só um minuto. Não, registra. Ele não acredita. Grava o que eu falei. De janeiro. Você vai ver daqui 2 anos. Não. Se não vai. É o maior IVA do mundo. Olha, eu disse no Pânico, há um ano atrás, que a contraofensiva da Ucrânia era completamente sem nenhuma chance de sucesso e que os Estados Unidos e a OTAN estão enganando a população. Já morreram 400 mil soldados ucranianos. Falei, anotem e me cobrem. Ninguém me cobrou. Eu estou dizendo agora, essa reforma tributária é a maior tapeação. Vai aumentar a carga tributária sim. Vai tributar o consumo e todo mundo vai pagar, inclusive o pobre. Não tem a dúvida. Todo mundo consome. Ô, Capês, um ponto. De janeiro até agora, medidas tributárias do governo federal, todas para aumento da arrecadação. 13 medidas. Todas no sentido de aumento. Taxação de fundo. Vamos taxar os fundos dos super ricos. Taxação de fundo. Justificam de nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, né? Porque o dinheiro vai escapar para algum lugar. Isso aí taxação de fundo do super rico. Offshore. Tributação de ganhos financeiros. Juros sobre capital próprio está acabando. Vai taxar imposto de renda, distribuição de lucro. Sabe quanto vai arrecadar? Nada. 2 bilhões e 800. Nada, troco de pinga. Nós temos um buraco de 80. Troco de pinga. 2 bilhões e 800. Tudo bem, Fê, o que você está querendo falar? Não vai tampar o buraco do dente. Não vai. E outro ponto, deputado, o senhor tocou num ponto... desculpa, Felipe, perdão. Eu acho impressionante que o pessoal cai no lugar comum toda hora que discute reforma tributária, reforma administrativa. Isso me incomoda profundamente, né? O déficit do Brasil de 100 bilhões de reais, 85 bilhões de reais, não é um déficit alto. Os Estados Unidos, por exemplo, tem um déficit de 250 milhões de dólares. Pelo amor de Deus, Felipe, vai comparar os Estados Unidos com o Brasil, pô? E te falo uma coisa. Mas você vai comparar os Estados Unidos com o Brasil? Você resolve o déficit brasileiro com medidas simples, sem precisar aumentar o imposto e aumentar a arrecadação. Por exemplo, o Brasil tem 500 bilhões de reais
500 bilhões de reais em desoneração e isenção de imposto. Se o Brasil tirar 20%, já tem os 100 bilhões aí. Ele tá fazendo uma pequena confusão que ele está fazendo. Que o déficit dos Estados Unidos é financiado com a emissão de dólar, papel moeda, porque toda a economia mundial é dolarizada. A economia mundial não está em real. O Brasil não pode imprimir papel para suprir o déficit. Puxa ele, Pepe. Puxa ele. Está com uma dívida de 34 Puxa ele, Pepe. E sabe por que não vai passar, Paulinho? Sabe por que não vai passar? Se precisar, puxa também, Capês. Administrativa, porque acaba com benefício de funcionalismo público. Acaba com essa habilidade do funcionalismo. O deputado aqui pode confirmar. Passou para ele, então. A reforma administrativa que está na Câmara e no Congresso não é nada de reforma administrativa. Ela só endereça duas questões: concurso público e super salário. Não. Sim. Acaba com essa habilidade. Acaba com essa habilidade. Não, posso falar? Peraí, deixa eu puxar esse negócio aqui. Tá errado. Vamos ouvir o deputado. Deixa eu puxar esse aqui. Eu aposto dinheiro, deputado. O deputado ganhou do Serginho. Deixa eu puxar. Peraí. Tem que ter uma equipe aí na Jovem Pan só para fazer os memes do malabarismo aqui. Primeiro, a reforma administrativa está no Congresso, o que tem lá? Vai tirar a estabilidade de funcionários que não estão sendo bons, vai reduzir a máquina pública, vai diminuir o gasto. O problema é que essa turma quer o Estado inchado para você pagar mais no feijão, no arroz, na carne. O que está acontecendo é isso. Essa reforma tributária, nós vamos ter o maior IVA do mundo. O governo vai... esse déficit vai ser equalizado aumentando o seu imposto, é você que vai pagar isso. Essas soluções de taxar offshore, taxar grande... Meu irmão, tudo que eu queria também era pegar o dinheiro dos ricos e botar para os pobres. Só que acontece que esse dinheiro vai embora. Essa solução é uma solução idiota, imbecil e infantil. Presta atenção. No mundo globalizado. Essa reforma vai aumentar a tributação. Uruguai aqui vai dar zero para todo mundo. No mundo globalizado, esse dinheiro vai para outro lugar. Nós vivemos dentro do offshore, nós vivemos no mundo globalizado hoje. Apertou aqui, ele vai para outro canto. Onde é que aperta? Onde é que aperta, Wilson? Existe onde que aperta, hein? Aperta no calo. Que permite você aumentar o imposto, criar imposto sobre grandes fortunas, sem ter a mudança do dinheiro para outro país. Vem pra cá. É só você aumentar. Um país. Eu te falo uma coisa. Você só fala assim, fizeram errado. Esse país deu certo. Olha, é igual comunismo, gente. Não tá certo em lugar nenhum. Olha só o que aconteceu na França para ver se não vai ter fuga de grandes câmera, fortunas. Pepe. Puxa o câmera. É só ver. Puxa o câmera. A França fez errado. E se você criar o imposto de grandes fortunas e aumentar a alíquota quando você manda dinheiro para fora, as pessoas preferem pagar dinheiro sobre grandes fortunas a pagar o imposto. O errado não é a ideia, o errado é sempre a maneira que fazem. É a ideia que Olha, é o seguinte. Dá pra você fazer isso. Vocês lembram daquele personagem da escolinha do professor Raimundo Rolando Lero? Põe lá, vai. Põe lá. Não, me respeita, capitão. Rolando Lero é você. Deixa eu puxar aqui. Máquina pública. Já tem uma proposta para 3 mil concursos públicos, não é verdade? Já a secretária de gestão administrativa, sei lá o que nome que se deu, vai abrir 3 mil vagas para concurso público no Brasil. Qual o problema? Qual o problema? Uma máquina inchada. Qual o problema? Ô, Felipe, qual que é a diferença? Puxa o câmera, Pepe. Quando você quer falar, você sabe qual que é a diferença? Olha o tamanho do Brasil. Comparativamente, o Brasil tem menos servidor público que os Estados Unidos. Eu queria ouvir o servidor público que a França. Eu queria ouvir ele falar um pouco mais. Cada vez que ele fala mais. Felipe, o problema não é o servidor público. não é não. Para de fazer. Não. Para de fazer. O problema não é lei administrativa. O problema não é um judiciário. O problema não é um judiciário que custa 1,2% do PIB, quando no resto do mundo custa 0,22, 23. O problema não é um setor público que tem salários superiores à iniciativa privada de mais de 67%. Não é o problema do servidor público. A lei administrativa abre nova oportunidade para empregos temporários, coisa que hoje a gente não consegue. A gente tem que fazer concurso público para algo que vai... daqui a um ano já não precisa mais. Cara, irmãozinho, agora quem te puxa sou eu. Vem aqui, foca no Capês. Capês vai embora? Capês vai embora.
chega. Eu só vou Ninguém embora aguenta depois mais de dar ouvir um sua voz. abraço no Felipe Monteiro. Manda um Eu quero deixar claro. Segura o celular. Eu quero deixar claro que aqui não tem nada pessoal. A gente debate os temas e não briga com ninguém. Vou dar um abraço do meu amigo Felipe Monteiro. Custa 1,20. Daqui que eu vou filmar, eu filmo aqui. A gente pode ter posições diferentes, mas tem que se respeitar. É um querido amigo. Tô devendo almoço pra ele. Ai, que Vários almoços, falsidade. A briga né, só gente? fica aqui, né? Uma televisão é falsa.